Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós estamos começando o ano e sabemos que vamos enfrentar desafios, lutas, e eu quero meditar nessa noite como a gente pode lidar com as tristezas dessa vida. Como a gente manter a esperança em meio ao sofrimento, em meio às provações. Esse assunto interessa para você? É muito difícil a gente ler Lamentações, é ou não é? Primeiro porque o próprio título do livro não é muito chamativo, né? Lamentações. Antes da gente entrar no texto, eu quero que você leia comigo, por favor, verso 22, 23 e 24. Lamentações 3, 22, 23 e 24. 3 versículos, vamos lá? As misericórdias do Senhor, porque as suas misericórdias renovam-se, grande a minha porção, diz a minha alma, portanto, amém. Antes da gente entrar na análise do texto, eu queria chamar sua preciosa atenção para a estrutura do livro de Lamentações. Esse nome Lamentações, palavra no hebraico, significa consternação. A ideia aqui é de chorar alto. Chorar alto. Esse livro, ele foi escrito pelo profeta Jeremias, quando assentado de fora de Jerusalém, vendo a destruição, o juízo de Deus, o julgamento de Deus vindo sobre a cidade de Jerusalém. Esse fato da destruição de Jerusalém fez parte, 40 anos do profeta, do ministério de Jeremias, pregando, chamando o povo ao arrependimento. E é tão interessante, porque Jeremias, então, ele se senta e compõe esse lamento. Mas há alguns detalhes muito interessantes aqui. Existe uma mudança de estilo literário. Quando você vai estudar a literatura profética, assim como a apocalíptica, ela tem características especiais. E Lamentações é um poema. Deveria estar junto com Provérbios, Salmos, Jó. Por favor, dê uma olhadinha no capítulo 1 de Lamentações. Se você observar na sua Bíblia, quantos versículos tem no capítulo 1? 22.
versículos. Confere aí. Esses 22 versículos, eles começam com cada letra do alfabeto hebraico. São 22 letras que compõem o alfabeto. Se você vai para o capítulo 2, a mesma coisa. São 22 versículos. Você vai para o capítulo 3, são 66 versículos. Por que 66? 3 vezes as letras do alfabeto. Cada estrofe começa com a letra e tem 3 versículos. Esses 3 versículos que nós lemos aqui, 22, 23, 24, é uma letra do alfabeto hebraico. Você vai para o capítulo 4 e para o capítulo 5. Todos eles têm apenas 22 versículos. A grande pergunta é: qual a intencionalidade do autor ao montar o texto dessa maneira? Há muitas respostas. A primeira resposta que eu vejo é que todo o sofrimento que o crente passa na vida termina em poesia. Se nós cantamos aquele hino, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, aquele hino foi composto por causa de uma tragédia. A vida do crente é uma poesia. E por que ele usa as 22 estrofes, as 22 letras? Porque o sofrimento na vida do crente tem começo, meio e fim. A nossa vida é um livro. E nesse livro existem alguns capítulos, que são capítulos de sofrimento. Mas a gente vai viajando na maionese. Por que no capítulo 3 tem 66? Porque justamente no capítulo 3 ele vai tratar da esperança. Esperança no meio do sofrimento. Deus está nos disciplinando, nós estamos sofrendo, nós estamos passando por essa situação, mas nada poderá destruir a nossa esperança. Amém ou não? Amém. Não importa o tamanho, a dimensão, a pressão do sofrimento que eu e você poderemos passar nessa vida, mas a nossa esperança é o Senhor. O Senhor. Jeremias, então, suspende o seu ofício profético. Não é mais profeta, ele é poeta. E ele vai compor esse lamento para a gente. E você sabe que Jó diz que Deus nos ensina a cantar à meia-noite. Quando Paulo e Silas estavam na prisão,
surrados, algemados, presos, injustiçados. Eles estavam o quê? Orando e louvando. Eu vou fazer 4 perguntas e vou tentar responder essas 4 perguntas através do versículo. Você está sofrendo? Você está enfrentando tristezas, provações? Como tem esperança nesse momento? E a primeira pergunta que eu faria para o texto, e a resposta está no verso 22. A pergunta que eu faria para Deus, e eu que acho que Jeremias estava fazendo para Deus, é a seguinte: por que que o Senhor não nos destrói logo? Se é para acabar, acaba logo com isso. Por que que Deus não me destrói? Qual é a causa? E a resposta está clara. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Essa palavra consumidos, significa acabar, concluir, terminar. Mas essa palavra também, se você quiser dar uma olhadinha lá em Números, capítulo 14, versículo 33. Sabe aquela geração que saiu do Egito e que não creu que Deus poderia dar a terra prometida? Diz o texto que eles foram consumidos no deserto. O que é que diz aí? Números 14, 33. Vossos filhos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até esse verbo consumir aí, é que essa geração morreu no deserto. Tem hora que você está sofrendo, está passando por uma luta, você é crente e diz: eu vou para o céu mesmo. Apressa aí, Senhor. Apressa. Agora, o que é lindo isso aqui, irmãos? Essa palavra misericórdias, hesed, no hebraico, significa benignidade, bondade, misericórdia e amor. Ou seja, essa palavra no hebraico, ela reúne diversos atributos morais de Deus, principalmente daquilo que Ele sente por mim e por você. Então você tem um Deus que te ama. Por isso que você não é consumido. Por isso que nós não somos destruídos. Nós vivemos num mundo perigoso, com bala perdida, com bactéria, com vírus, com tantas coisas que colocam a nossa vida como nada, como um sopro. Mas as misericórdias do Senhor. E
que Deus não me destrói? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Segunda pergunta: se Deus não me consumiu, como sei que Deus continuará me amando? Hein? Segunda parte do versículo 22, o que é que diz? Hein? Leia alto, gente, pelo amor de Deus, o que é que diz? Porque se a causa de eu não ser consumido são as misericórdias dele, eu posso olhar para o amanhã e dizer que Deus vai continuar o quê? Me amando. Nenhum sofrimento poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu gosto dos detalhes do texto, porque a palavra misericórdias está no plural. Por que o poeta não usou no singular? A misericórdia. E ele vai colocar a expressão não tem fim. Não tem como esgotar a misericórdia de Deus. É graça sobre graça. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Coloca no lugar do profeta. Ele profetizou 40 anos pregando arrependimento. Ninguém se converteu. Deus manda a disciplina. O sofrimento é grande. E ele tem que trazer à memória o que pode dar o quê? Esperança. A expressão não tem fim no hebraico significa que nós não podemos expirar, esgotar, findar, acabar, exaurir as misericórdias do Senhor. Abra sua Bíblia lá no Salmo 136. A melhor explicação para esse versículo está aqui. Porque o salmista vai compor um salmo que quando a gente começa a ler, a gente fica até chateado. Porque fica com a cantiga da perua. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, o quê? A sua misericórdia dura para... Aparece 26 vezes. E nesse salmo aqui, a misericórdia de Deus começa na criação. Ou seja, o mover de Deus na história, na minha vida, na sua história, na história do mundo, na história do seu povo. Misericórdia. Eu não sei quanto tempo vai demorar para Jesus voltar, mas até lá, as misericórdias do Senhor não serão esgotadas.
Por que Deus não me destrói? Por que eu não sou consumido? Hein? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, as misericórdias do Senhor. Segundo, como sei que Deus continuará tendo misericórdia na minha vida? Ele dá graça sobre graça. E Ele dá mais graça. Quanto mais for a minha necessidade. Lembra que Paulo disse isso? Paulo estava sofrendo. Pediu para que Deus tirasse o sofrimento. Deus disse: não, eu vou tirar o sofrimento. Eu vou aumentar a dose de graça. Misericórdia. Terceira pergunta. Quando é que Deus me dará o que eu preciso? Quando é que Deus vai resolver o meu problema? E aqui eu tenho que me lembrar do que está lá em Êxodo, capítulo 16. Quando o povo sai do Egito, começa a sua caminhada no deserto, e o povo começa a ter fome. E Deus chama Moisés e diz: olha, avisa o povo aí, que eu vou mandar comida do céu. Agora, ninguém precisa estocar. Todo mundo vai receber a porção o quê? Diária. Aqueles que desobedeceram nessa ordem de Deus, aquilo que eles acumularam deu bicho, apodreceu. Presta atenção. Quando é que Deus me dará o que eu preciso? Diz que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Jesus nos diz: basta cada dia o seu mal. Jesus não diz para a gente orar assim: o pão nosso de cada dia. Você está aí lutando com o seu câncer, seu tratamento, saúde. E você diz: quando é que vem a cura? Quando é que vem o resultado positivo? Quando é, Deus, que esse meu sofrimento vai cessar, vai acabar? Duas coisas que eu queria dizer para vocês, que eu aprendi e li, e gostei muito, mas não sei quem disse. Ele diz assim: nunca precisamos viver das bênçãos de ontem. Nunca precisamos viver das bênçãos de ontem. Segunda frase que ele fala: as bênçãos de Deus nunca chegam cedo, mas também não se atrasam. A gente quer, né? O sujeito
como eu, orando para Deus dar paciência. Eu disse: Senhor, me dê paciência, agora me dê logo. Você nunca fez isso? Quem é que gosta de... Só se for masoquista. Você quer que Deus resolva o problema logo, já. Mas calma. Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, todos os dias. A minha vida, os meus dias estão contados, determinados por Ele. Ele sabe cada detalhe da minha vida, cada necessidade que você tem, cada sofrimento que você passa, quantas coisas que você queria se livrar. Só não pode ser do marido, mas o resto. E agora estão envenenando. E eu agora, crente me deu coisa aqui, eu não estou comendo mais. Eu estou com medo. Irmãos, Deus vai me dar o que eu preciso, na hora dele, do jeito dele. E aquilo que Ele vai me dar vai ser o melhor. Amém? Deus está cuidando de você. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está moldando em você o caráter de Cristo. Mas eu quero terminar. Primeira pergunta: por que Deus não me destrói? Por causa das suas misericórdias. Como sei que Ele vai continuar tendo misericórdia? Porque as misericórdias dele não têm fim. Por que Deus não me dá logo o que eu preciso? Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Cada manhã. Então você não precisa viver das bênçãos do passado, certo? Você não precisa ficar ansioso, paciente, porque na hora certa, do jeito certo, a coisa vai acontecer. Mas, para terminar, qual é a minha esperança para o futuro? A última frase do verso 23, o que diz aí? Grande é a tua fidelidade. Nós nos cansamos, nós desistimos, nós falhamos, nós somos infiéis, mas Deus, Ele é imutável em seu ser e em seus atributos. E a gente pode cantar a vida toda: Tu és fiel, Senhor. Mas o profeta poeta, ele usa um adjetivo: grande. E essa expressão grande no hebraico significa infinita. Lá em Malaquias, capítulo 3, o profeta Malaquias diz justamente isso. Que a imutabilidade de Deus é a causa de não sermos destruídos. Preste atenção, a fidelidade de Deus na relação conosco não está simplesmente numa aliança que Ele fez, mas a fidelidade de Deus em nos abençoar e em cuidar de nós é um compromisso que Ele fez consigo mesmo.
Ele não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele. E Ele não vai pôr a reputação dele, o caráter dele em dúvidas. Então nunca duvide da fidelidade de Deus. A palavra fidelidade tem vários sentidos, mas o principal sentido dessa palavra é que ela não entra em processo de degradação. A fidelidade de Deus, ela não se estraga, ela continua sempre. Como você lida com as tristezas em sua vida? Como você enfrenta os sofrimentos? Canta essa estrofe. São 3. E ele vai terminar essa estrofe da letra do alfabeto hebraico, 22, 23 e 24. Lê comigo o versículo 24. O que diz? A minha... Pronto. A porção da sua alma significa que Ele é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Não são as bênçãos do Senhor. É o Senhor. E porque Ele é a porção da nossa alma, eu vou esperar nele. Às vezes, a gente quer fazer as coisas precipitadamente. Às vezes a gente não entende porque está passando por essa situação. Mas você tem um Deus que te ama. Um Deus que é a nossa única esperança. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Você vai enfrentar tudo, passar por tudo. Preste atenção. Não existe uma tristeza na terra que o céu não possa apagar. Não existe. Paulo diz que os sofrimentos desta vida não podem ser comparados com o peso da glória, da Shekinah de Deus. Então aguenta firme aí. Aguenta firme. Toma um Rivotril. Toma analgésico. Nós vamos chegar lá no céu. Irmãos, não vamos chegar inteirão lá não. Certo? Todo mundo aqui para morrer vai adoecer. A não ser que haja uma tragédia. Então, sofrimentos do mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo. Não sei se ajudei vocês.